4 de março de 2026, a 3.200 quilômetros do Irã, no Oceano Índico próximo à costa do Sri Lanka, um navio de guerra iraniano corta as águas calmas. A fragata Iris Dana seguia para casa após um exercício naval na Baía de Bengala, na Índia. 180 marinheiros estão a bordo, revezando turnos. Alguns dormem abaixo do convés, outros estão de vigia durante o trânsito de rotina. Nenhuma ameaça detectada. Eles não fazem ideia do que está abaixo deles, a 180 metros de profundidade, silencioso e invisível. Um submarino americano, um submarino de ataque classe Los Angeles carregado com torpedos, Mark 48 está rastreando o navio iraniano há horas. Esperando, calculando, se preparando, e então a ordem é dada: disparar. Um torpedo é lançado, nenhum som acima da superfície, apenas um rastro subaquático. Hélice girando em alta velocidade, sistema de orientação travado no alvo. A tripulação iraniana não vê isso chegando, sem aviso, sem alarme, sem tempo para reagir. Impacto! O torpedo atinge abaixo da linha d'água perto da popa, a ogiva detona, 650 libras de explosivos de alta potência. Uma onda de choque subaquática atravessa o casco. A traseira do navio se levanta para fora da água, o metal se rasga, o combustível pega fogo, uma explosão massiva irrompe do convés e o Iris Dana começa a afundar. 87 marinheiros mortos, 32 resgatados, cerca de 60 ainda desaparecidos, e a guerra acabou de se expandir, 2.000 milhas além do Golfo. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um submarino americano afunda navio de guerra inimigo com torpedo. E é uma mensagem mortal e inconfundível. Nenhum navio iraniano está seguro em lugar algum, anunciou o secretário de Defesa Pete Hegseth de forma direta ontem no Pentágono. No Oceano Índico. E vamos mostrar isso na tela. Aí está. Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que achava que estava seguro em águas internacionais. Em vez disso, ele foi afundado por um torpedo, morte silenciosa. O primeiro afundamento de um navio inimigo por um torpedo desde a Segunda Guerra Mundial. Como naquela guerra, quando ainda éramos o Departamento de Guerra, estamos lutando para vencer com morte silenciosa. Essa foi a expressão que ele usou, e é precisa. A guerra submarina é silenciosa, invisível. O alvo não sabe que você está lá até o torpedo atingir. A essa altura, já é tarde demais. A Iris Dana nunca teve uma chance. O Pentágono divulgou um vídeo do ataque filmado de longe. As imagens mostram a fragata iraniana navegando normalmente, até que de repente a popa se ergue violentamente. Uma explosão massiva atinge a parte traseira do navio. Água e destroços são lançados para o ar. A embarcação se parte, a seção traseira desaba e em poucos minutos ela está afundando de popa primeiro no Oceano Índico. Até agora, 87 vítimas foram resgatadas da água por equipes do Sri Lanka e levadas à costa. No hospital Kerapitia, em Gali, 32 sobreviventes gravemente feridos foram levados para hospitais para tratamento e cerca de 60 ainda estão desaparecidos. Provavelmente perdidos, presos dentro dos destroços no fundo do oceano ou em algum lugar no campo de destroços. O comandante do Iris Dana sobreviveu junto com alguns oficiais superiores. Eles contaram aos socorristas do Sri Lanka o que aconteceu. Eles disseram ter sido atingidos por um ataque de submarino, segundo duas fontes do Sri Lanka a Reuters. Eles não viram isso chegando, não detectaram o submarino, não tiveram tempo de reagir. Em um momento, tudo estava normal. No seguinte, o navio estava afundando. Isso é guerra submarina, silenciosa, letal e imparável, descreveu o porta-voz da Marinha do Sri Lanka, comandante Abudika Sampath. Amat Mishrintie Adarunaime. Nós fazemos isso, Aientia Mishrintia, Manemlar Pramta faz Mishrtien. Isso pode agora vir, muitos podem ter amor. Os 87 confirmados como desaparecidos. O número pode aumentar à medida que as operações de busca continuam. Mas o submarino não apenas afundou um navio, ele fez história. Esta é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um submarino americano afunda uma embarcação inimiga com um torpedo. O secretário de Defesa Hegseth enfatizou que primeiro navio inimigo afundado por torpedo desde a Segunda Guerra Mundial.
Tecnicamente, ele está quase certo. Os Estados Unidos não fazem isso desde 1945, mas outros países já fizeram. O Reino Unido afundou um cruzador argentino durante a Guerra das Malvinas em 1982. O Paquistão afundou uma fragata indiana em 1971. Mas, para os Estados Unidos, esta é a primeira vez em 81 anos, e isso sinaliza uma mudança na forma como os Estados Unidos estão lutando nesta guerra. O Irã acreditava que sua marinha podia operar com segurança fora do Golfo, longe do conflito, navegando em águas internacionais em missões rotineiras. Estavam errados. O Iris Dana não estava no Golfo Pérsico, não estava perto do Estreito de Hormuz, não estava em nenhum lugar próximo ao principal teatro de operações. Ele estava a 3.200 quilômetros de distância no Oceano Índico, voltando para casa após um exercício naval amistoso. E os Estados Unidos ainda assim o encontraram, rastrearam e destruíram. Essa é a mensagem: nenhum lugar está seguro fora do Golfo, nem o Mar Vermelho, nem o Oceano Índico. Se você está voando uma bandeira iraniana, você é um alvo. O Iris Dana era uma fragata da classe Emujal, parte da frota sul do Irã, lançada pela primeira vez em 2015. Não é um navio de guerra enorme, pesa cerca de 1.500 toneladas, com uma tripulação de 180 pessoas, armado com mísseis antinávio, torpedos e um canhão de convés de 76 milímetros. Mas era capaz moderno pelos padrões iranianos e já havia sido enviado para missões internacionais antes. Poucas semanas antes, o Iris Dana participou da International Fleet Review 2026 da Índia, um exercício naval multinacional organizado pela Índia na Baía de Bengala. O exercício ocorreu de 18 a 25 de fevereiro, com navios de mais de uma dúzia de países participando, incluindo Índia, Irã, Rússia, Sri Lanka e outros. O Iris Dana chegou a Visakhapatnam, um porto naval indiano na costa leste. Em 17 de fevereiro, o Comando Naval Oriental da Índia publicou fotos nas redes sociais. A Marinha Indiana dá as boas-vindas ao Iris Dana da Marinha Iraniana em sua chegada a Visakhapatnam. Refletindo os laços culturais de longa data entre as duas nações, foi uma missão diplomática fortalecendo relações, mostrando as capacidades navais do Irã e participando de exercícios conjuntos. Então, chegou a hora de voltar para casa. O Iris Dana deixou a Índia e iniciou a longa viagem de volta ao Irã. Navegando para oeste pelo Oceano Índico, rumo ao Mar da Arábia, ao Golfo de Omã e, por fim, para casa. Mas ele nunca chegou lá. Em algum lugar entre a Índia e o Irã, um submarino americano captou seu rastro, seguiu, esperou o momento certo e atacou. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, ficou furioso. Ele chamou isso de atrocidade no mar, disse que os Estados Unidos atacaram a 3.200 quilômetros das costas do Irã. Ele escreveu no X, fragata. Dina, navio da Marinha da Índia com cerca de 130 marinheiros, foi atingido em águas internacionais sem aviso. Então veio a ameaça. Marque minhas palavras. Os Estados Unidos vão se arrepender amargamente do precedente que estabeleceram. Essa é a parte que importa, o precedente. Durante décadas, a guerra submarina tem sido rara, limitada, reservada para grandes conflitos. Durante a Guerra Fria, submarinos dos Estados Unidos e da União Soviética se rastreavam constantemente, mas nunca dispararam. O risco de escalada era alto demais. Na Guerra das Malvinas, o Reino Unido afundou o Ara General Belgrano em zona de guerra, após a invasão argentina ao território britânico. Agora, os Estados Unidos acabaram de afundar um navio de guerra iraniano no meio do Oceano Índico. Não em uma zona de guerra, não perto de combate ativo, apenas em águas internacionais. E isso cria um precedente. Se os Estados Unidos podem fazer isso, outros também podem. A Rússia tem submarinos no Atlântico, a China tem submarinos no Pacífico. O que impede eles de atacar navios americanos? Agora? O aviso de Araghchi não é vazio. É uma preocupação real, porque uma vez que você normaliza ataques de submarinos a navios de guerra em águas internacionais, você abre a porta para retaliação. E o Irã pode não ter capacidade de submarino para revidar diretamente, mas seus aliados têm. A Rússia e a China têm frotas de submarinos avançadas. Ambos estão observando isso de perto e ambos podem decidir que se os Estados Unidos podem afundar navios iranianos impunemente, eles também podem fazer o mesmo com embarcações americanas. Esse é o risco, esse é o precedente, mas por enquanto os Estados Unidos não estão recuando. O presidente Trump deixou claro que quer a marinha do Irã eliminada e isso faz parte dessa missão.
Na quarta-feira, 4 de março, os Estados Unidos já haviam destruído 9 navios de guerra iranianos no Golfo, fragatas, barcos de patrulha e embarcações de ataque rápido. Agora, com o Iris Dana, já são 10 e Trump diz que o resto está a caminho. Calculado. Estamos aniquilando a marinha deles. Já destruímos 10 navios, eles estão no fundo do mar. Ele não estava exagerando. As forças dos Estados Unidos destruíram o quartel-general naval do Irã em Bandar Abbas, incluindo instalações de atracação, depósitos de combustível e centros de comando. A marinha do Irã está sendo desmontada sistematicamente e o ataque de submarino ao Iris Dana prova que os Estados Unidos podem alcançá-los em qualquer lugar, não apenas no Golfo, mas em qualquer parte do mundo. Isso é guerra psicológica. Não se trata apenas de afundar navios, mas de criar medo e incerteza. Todo marinheiro iraniano agora sabe que você nunca está seguro, mesmo que esteja a 2.000 milhas do conflito, mesmo que esteja em águas internacionais. Mesmo que você ache que está escondido, um submarino americano pode estar te rastreando agora, e você nunca saberia até o torpedo atingir. Esse é o poder da guerra submarina e é por isso que ela é tão eficaz. Mas esse ataque também expande a zona de guerra. Até agora, os combates estavam concentrados na região do Golfo, ataques aéreos no Irã, ataques com mísseis a bases dos Estados Unidos no Catar, Kuwait e Bahrein. Agora está se espalhando pelo Oceano Índico, pelo Mar Vermelho, Líbano, Turquia, que relata mísseis iranianos interceptados perto de sua fronteira. Isso não é mais um conflito regional, está se tornando uma guerra em múltiplos teatros, e isso aumenta dramaticamente as apostas. Porque uma vez que você expande a zona de guerra, aumenta o risco de envolver outros países. A Índia acabou de receber o IRS Dina em um exercício naval. Como a Índia reage ao fato de os Estados Unidos afundarem um navio que dias antes era seu convidado? O Sri Lanka está conduzindo operações de resgate, recuperando corpos, tratando sobreviventes. Como isso afeta a neutralidade deles? Rússia e China condenaram os ataques no Irã. Eles vão aumentar o apoio, fornecer mais armas, inteligência, talvez até assistência militar direta? Todas essas são possibilidades agora. Enquanto isso, a guerra dentro do Irã cobra seu preço. A televisão estatal iraniana anunciou na quarta-feira que a cerimônia de luto pelo líder supremo Ayatollah Ali Khamenei seria adiada. Por quê? Porque os ataques estão intensos demais. Geralmente, quando um líder supremo morre, milhões participam do funeral, que é um grande evento público de união e luto. Mas, neste momento, Teherã está sob bombardeio, ataques aéreos atingindo vários distritos, prédios do governo destruídos, infraestrutura entrando em colapso. Não é seguro reunir milhões de pessoas em um só lugar. Então, o funeral foi adiado. Isso é significativo porque mostra o quanto o regime está sob pressão. Eles nem conseguem realizar um funeral para o seu líder mais importante. É assim que as coisas pioraram e as greves não estão parando. Na quarta-feira, 4 de março, o conflito chegou ao 5º dia e o almirante Brad Cooper, principal comandante dos Estados Unidos no Oriente Médio, deixou isso claro. E nós acabamos de começar a tradução. Isso vai durar semanas, talvez mais. Os Estados Unidos danificaram as defesas aéreas do Irã, destruíram lançadores de mísseis e eliminaram drones. As forças israelenses atingiram instalações da Guarda Revolucionária, atacaram a milícia sitiada e atingiram forças de repressão a protestos, e o objetivo é a mudança de regime. O presidente Trump deseja que o povo iraniano derrube seu governo e planeja ataques para criar essas condições. Enfraquecer o regime, eliminar a liderança, fragmentar as forças de segurança e dar ao povo uma oportunidade de atacar. Mas, até agora, o povo iraniano está ficando em casa, recolhido, esperando, descreveu a situação um morador de Teherã que administra uma loja de roupas. É muito difícil decidir o que fazer. Se eu deixar a cidade, como vou ganhar dinheiro e sobreviver? Essa é a realidade. As pessoas estão presas, bombas estão caindo, a economia está desmoronando, não há um caminho claro adiante e o regime ainda é capaz de violência. O chefe do judiciário do Irã emitiu um alerta na quarta-feira. Aqueles que cooperarem com o inimigo de qualquer forma serão considerados inimigos também. Se você se levantar, haverá consequências. Esse é o obstáculo. Mesmo com a liderança enfraquecida, mesmo com as forças de segurança sob pressão, o regime ainda tem controle suficiente para reprimir a dissidência.
E é por isso que os Estados Unidos estão mirando a Basij, a milícia paramilitar que reprimiu os protestos de janeiro. Com 30 mil, 40 mil membros, eles são os executores do regime nas ruas. Se a Basij puder ser neutralizada, o povo iraniano pode ter uma chance. Mas se não, o regime sobrevive, mesmo com Khamenei fora, mesmo com os militares enfraquecidos. As consequências econômicas se espalham e os preços do petróleo sobem. Navio porta-contêineres foi atacado na quarta-feira ao passar pelo Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. Os mercados de ações globais estão desabando, investidores estão fugindo, os custos de energia estão disparando e centenas de milhares de viajantes estão presos em todo o Oriente Médio. Aeroportos fechados, voos cancelados, sem jeito de entrar, sem jeito de sair. É um caos! Então aqui está a pergunta. Afundar o Iris Dana a 3.200 quilômetros do Irã foi uma vitória tática ou uma escalada perigosa? Os Estados Unidos acabaram de provar seu alcance ou estabeleceram um precedente que pode sair pela culatra? Deixe suas respostas nos comentários. Isso está acontecendo em tempo real. Se você chegou até aqui, curta e se inscreva. Estamos cobrindo cada ataque, cada desenvolvimento, cada decisão estratégica. Se quiser apoiar o canal, junte-se à frota, ganhe distintivos, atualizações prioritárias e análises exclusivas. Clique em Seja Membro e venha com a gente. Os Estados Unidos acabam de afundar um navio de guerra iraniano com um torpedo, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, e a zona de guerra está se expandindo. Te vejo no próximo vídeo.